Não? Tá bom. Só para não perdermos o fio da meada, nós estamos no capítulo chamado Silêncio Interior. E estamos falando do silêncio interior, né? Depois vamos falar sobre outros temas, certo? Nós paramos... Todos somos escravos da mente. Todos somos escravos também. Foi aí onde nós paramos, né? Então nós agora continuamos. Acharam? Acharam? Então o que diz aí a Joana de Ângeles? O universo existe em razão daquele que o observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Aquele cuja mente não dispõe de tirocínio e lucidez, não se dá conta da realidade, que para ele tem outros conteúdos e significados. Face a tal conduta, fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica. E, no entanto, torna-se grandioso se consegue viver em silêncio mental. Vamos lá? O que é a ideia que ela nos traz aí? Não pode. Se a hora chegar, como é que foi a sua projeção? Foi ótimo. Eu vou voltar na quarta-feira. Mais tremedeira. Qual é a ideia que ela nos traz a reflexão aí? E aí? Fiquei pensando nesse silêncio mental que ela coloca aqui, é quando você consegue a comunhão com a espiritualidade superior, não é? Gostei. É o objetivo. Eu acho que é mais isso aqui. Objetivo um dia. É o objetivo a ser atingido, né? É porque para nós ainda é muito fragmentado. Mas quando a gente consegue esse silêncio, mesmo que seja por segundos, ele é diferente. Então, mas aí fica a seguinte pergunta. Será que esse silêncio que ela se refere é silêncio de ausência de pensamento? Não. Não, né? Não. Vocês já tentaram parar de pensar? Não consegue. Não tem como, né? Porque esse é um atributo do Espírito. O Espírito só pensa. Mas você pode direcionar o pensamento. Essa que é a diferença. Exatamente. Esse realmente é o objetivo a ser atingido. Você chegar num ponto em que você controle os seus pensamentos de tal forma que ele possa te trazer equilíbrio, possa te trazer paz. Talvez é isso que o homem vem buscando há milênios. Porque se a gente for estudar as outras religiões, principalmente as mais antigas, as egípcias, e assim sucessivamente as orientais, a gente vai ver que sempre existiu essa preocupação de colocar o pensamento, e hoje modernamente chamado de mente, num patamar onde esse pensamento se equilibre de tal forma em que você consiga viver todo dia de maneira saudável e em paz íntima. Falamos de paz, diversas reuniões anteriores, né? Então, sem dúvida alguma, o silêncio mental ou o silêncio interior é um objetivo a ser atingido. Tá? Agora, é um objetivo que dá trabalho, não dá trabalho? Né? Porque se a gente for parar para pensar, né? Quanta coisa passa pela nossa cabeça por 5 minutos, por exemplo. Pare 5 minutos. Se conseguir ficar parado 5 minutos, do jeito que as coisas são, a velocidade que as coisas são hoje, as pessoas não conseguem ficar 5 minutos paradas, por incrível que pareça. Né? E não conseguem, às vezes, ficar 5 minutos paradas focando em alguma coisa. Né? Ainda mais, por exemplo, em meditação. A meditação, que a gente está tratando, por exemplo, na sexta-feira, nos estudos de mediunidade,
ela é uma coisa que vai sendo treinada e vai sendo conquistada aos poucos, porque ela não é uma coisa tão fácil de ser feita. Porque o nosso pensamento ele é muito bagunçado. Se você parar um pouquinho para poder pensar, você vai ver que passa um monte de coisa na tua cabeça. É coisas de ontem, coisas daqui a pouco. É um negócio que você tem que fazer. É uma coisa que você viu. É uma ideia que te vem. Né? O ponto é conseguir colocar ordem nessa situação toda. Que nem você falou na sexta-feira lá também, né? Que as pessoas que têm bastante meditação, aqueles caras que fizeram na cama de prego, mas não tem um objetivo, não. Eles têm aquela meditação deles, aquela calma, aquele equilíbrio, mas não tem um objetivo, né? Que é se ligar a Deus. A gente tem esse objetivo, tem a meditação, o equilíbrio nosso, mas tem que buscar a Deus. Tem que ter esse resultado, né? Você sempre tem que ter um objetivo para colocar a tua essência. Jesus, por exemplo, quando ele falou de amor, né? Ele falou e ele exemplificou o amor. Talvez o amor é muito melhor entendido no exemplo dado por ele do que nas próprias palavras, né? Porque toda a ação de Jesus era uma ação de amor em movimento, não é? Então a gente tem que entender isso também, de que todas as nossas potências, as nossas essências, elas têm que ser direcionadas para algum lugar, né? Porque se elas não forem direcionadas para algum lugar, não importa o que eu faço com elas. Não é? Porque se eu não sei para onde vou, o caminho interessa? Não. Né? Quem leu Alice no País das Maravilhas, foi essa a pergunta que ela fez para o gato e o gato respondeu. Né? Então, isso é muito importante, a gente conseguir achar uma forma de colocar o nosso pensamento com alguma coisa a ser construída. Você sabe que eu estava comentando com a Janine, eu estava assistindo uma palestra de Valdo à tarde, e a fala dele me levou a uma outra fala do Haroldo. Aí eu tinha que ficar voltando, porque eu não conseguia me concentrar no que ele estava falando, porque eu ficava pensando que o Haroldo tinha dito, vai ter. Entendeu? Então você fala que até para estudar, você tem que tem que ter ordem. Você tem que ter ordem. Né? Tudo tem ordem. Quanto mais bagunçado for, mais difícil fica. Né? Voltando ao texto. Né? Nós não saímos do texto, né? Estamos no texto. Né? Mas assim, o que vocês acham que a gente poderia refletir quando ela diz o seguinte, ó, o universo existe em razão daquele que observa, da mente que o analisa, da percepção com que o abarca. Aquele cuja mente não dispõe de tirocínio e lucidez não se dá conta da realidade, que para ele tem outros conteúdos e significados. Tirocínio é experiência. Quem tem experiência tem tirocínio. Tirocínio. E às vezes, se for procurar na origem lá das semantologia, né, que estuda as palavras, semântica, sei lá, e talvez ache uma coisa parecida com essa daí, né, da origem da palavra tirocínio. O que a gente pode refletir quanto a isso que ela falou? Eu acho que a gente vive uma época em que a maioria não tem noção do que acontece realmente. Porque senão muita coisa seria diferente. Porque a gente vive uma época muito materialista, muito consumista. Eu acho que a maioria das pessoas acha que é só isso que existe. Porque então na realidade elas estão vendo a realidade com outros conteúdos e significados, que talvez não se dê conta da realidade. De uma realidade mais ampla, né? Vive uma coisa muito terra, muito né? restrita. Muito restrita. Ok. O que mais? E quando ela fala de experiência também, né? Porque a experiência ela te forma a base para você ter um olhar diferente. Às vezes, se você não para e experiencia aquilo, você não vai enxergar o outro. Certo. Então a gente tem a experiência que é necessária para que a gente possa caminhar, tá? Essa experiência, como é que a gente pode fazer para consegui-la? Que jeito a gente consegue se tornar experiente em tal coisa? Praticando. Tá, mas eu começo do nada? Não.
Você começa aos poucos, tem uma base e você vai trabalhando. Ah, eu tenho uma base. E essa base está onde? Tem que ter vontade também. É, Não, depende do que você está Não. falando. Você está falando de... Lembra aquele dia que a gente estava conversando sobre o que é paz? Sim. Sai do campo da filosofia, traz para o campo, né? Ó, quando é que a pessoa muda de padrão de visão? Quando que o universo muda para ela? Quando ela verdade. Quando ela conhece, quando ela conhece. Quando ela conhece, eu estou dando uma dica para vocês, gente do céu. Quando ela conhece o sofrimento. Quando ela aprende as coisas, ela quando ela tem passa por conhecimento, quando ela tem conhecimento, não é? É. Porque num país onde só há escravidão, todo mundo acha que a escravidão é normal e certa. Para esse país, ou para algumas pessoas desse país, a escravidão só deixará de ter sentido se ela souber ou conhecer que existe a possibilidade de haver a liberdade e a convivência entre todos sem escravidão, não é? Então, aqui a reflexão que ela traz é o seguinte: quanto mais a gente abre o nosso campo de conhecimento, mais o universo se amplia para a gente. Não estou falando assim universo, sabe? Estrelas, galáxias, buracos negros, quasares e tal. Não. Um universo daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, né? E isso foi o legado de Kardec. Não foi o legado de Kardec? O Kardec, ele era assim. Por que ele chegou onde ele chegou? Porque naquelas primeiras experiências que ele foi na casa do Sr. Fortier, que ele viu as mesas, entre aspas, girantes, respondendo a perguntas, ele colocou a seguinte questão: ó, se você me provar que essa mesa tem nervos para responder de maneira inteligente, até que eu acredito. E ele foi participar das reuniões e viram que havia uma certa lógica nas respostas dadas pela mesa. Só que daí é o seguinte, ele não se conformou com aquela informação. Ele falou: não, mas pera um pouco lá, a mesa não tem cérebro. Então algo deve estar respondendo isso. Quem é esse algo? Aí ele foi atrás, né? Então, uma coisa que é muito importante, a gente tem sempre que estar fazendo perguntas. Todo mundo perguntava: eu vou casar? Eu posso vender você acha que eu posso vender meu cavalo por quanto? Para as cadeiras, né? Uhum. Para as mesas. Daí ele fez a pergunta certa: quem é você? O que é isso, né? Que ele falou. O que é Deus? O que é Deus? Não, para as cadeiras. Ah, tá. O que é você? Uhum. As mesas girantes. Sim. Ele fez a pergunta: quem é? Porque ele sabia que ele era alguma coisa inteligente que tinha ali, né? E todo mundo só perguntava bobeira, né? Agora, no Agênesis, ele estava falando no segundo capítulo sobre o conhecer. E sempre eles buscavam, conheceu, aí você vai buscar outros patamares. Sim, sim. Vou colocar de novo aquele esqueminha que a gente sempre põe aqui, lembra? Conhecidíssimo de vocês todos, né? Lembra? Né? A espiral da evolução. Então, ó, aqui, cada círculo desse é um ciclo que se termina. Ou seja, é um ciclo evolutivo que eu termino. É como se eu concluísse uma fase de conhecimento, que não basta apenas para me tornar um espírito superior. Eu preciso conhecer novas coisas, então eu preciso subir de patamar. Tá? Isso vai acontecer, a lei vai nos levar, o tropismo divino vai nos levar para lá, tá? Só que isso não acontece se a vontade também não vem junto, né? Então, a gente tem que ser aquele tipo de pessoa que não se conforma em não conhecer mais. E nós vivemos numa época de informação para tudo quanto é lado. Claro que há muita informação que não serve para absolutamente nada. É totalmente descartável. Então, nos dias de hoje, onde a gente tem informação vasta para tudo quanto é lado, a gente tem que tomar cuidado e camperar aquilo que realmente vale a pena.
Então a gente tem que saber as fontes aonde a gente pesquisa, onde a gente estuda, tá? Então, abrir o nosso campo de conhecimento. A gente não, às vezes a gente chega em certo ponto e fala, já sei. Já sei tudo. Uma vez uma pessoa estava lá no salão, lá embaixo, estava eu, Gino e mais alguém aqui. E aí, aqui nós vamos estudar? Nós vamos estudar o Evangelho. O Evangelho já estudei, já sei tudo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, assim, o que ela está nos dizendo é que quanto mais a gente conhece, mais realidade a gente entra em contato. Né? E é uma coisa maravilhosa, porque, imagina, uma coisa que há 10 anos atrás você achava que era, agora você sabe que não é. Porque você descobriu que não é, que você foi atrás, você conheceu. Né? Não me refiro só ao conhecimento espírita, tá? A doutrina espírita ela precisa ser estudada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente conhece. E eu acho que a doutrina espírita é uma filosofia, uma ciência, uma religião que não basta para uma encarnação. Porque ela não fica só na experiência, né, Maurício? Né? A gente vai estudar a doutrina espírita por muito tempo. Mas o espírita, ele também não se retém apenas ao estudo da doutrina. É até o que a gente vai ver daqui a pouco lá. Quando a gente começa a estudar algumas coisas do livro dos Espíritos, daqui a pouco a gente tem que buscar um negócio lá sobre sistema neurológico, a gente tem que buscar uma coisa sobre física, uma coisa... Né? Quem leu há 2000 anos, não. Quem leu Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, aquilo lá é um choque. É um choque para qualquer um. Né? Porque é um texto que trabalha com biologia, com física e tudo mais. Se você lê aquilo, você vai ter que buscar. Tá, mas o que é esse? Esqueci o nome do bichinho que o André Luiz falava lá. Na época. Leptotrix. Né, que ele cita lá, o Leptotrix foi onde começou todo o processo. O que é isso, o Leptotrix? Eu tenho que ir lá buscar, não é? Porque se passar por passar também, então vai ler Sabrina. Sabrina, Júlia, Bianca, contigo, sei lá, vai ler essas coisas. Tá? Então, o que a Joana de Ângeles está nos estimulando a fazer? Ela está nos estimulando a buscar cada vez mais conhecimento, para que a gente entenda melhor a realidade em que a gente vive, para que a gente entenda melhor a sociedade em que a gente vive, que a gente entenda melhor a nós mesmos e para que a gente possa viver melhor com os outros. Né? Então, é isso que é muito importante. Vai mudando a nossa maneira de ver as coisas. Né? Se a gente fizer uma análise, talvez alguns anos atrás a gente criticava muita gente por muita coisa. Talvez hoje a gente falou, nossa, se fosse hoje eu não criticaria porque hoje eu já penso de outra maneira. E assim vai. Né? Veja quanto estrago fez as ideias mantidas por muito tempo sem progresso. Não é? Ele ficou acomodado e não procurou buscar conhecer. Né? É só olhar lá entre os anos 1000, 1500, né? Se bem que teve uma evolução em algumas coisas, mas poderia ter sido muito mais. Se algumas ideias não ficassem presas, amarradas a uma série de coisas. Né? E hoje nós somos solicitados a conhecer cada vez mais. Tá bom? Então a gente está no caminho certo, porque a gente está buscando conhecimento. Certo? Aí assim, tirocínio, não é? Conheço. Beleza. Mas o tirocínio é conhecer? O tirocínio é ter experiência. Então eu tenho essa base de conhecimento e essa base de conhecimento passa então a experiência. Aí incorporo o conhecimento à minha essência e eu vou progredindo. Então apenas conhecimento também não resolve. O conhecimento precisa também ser aplicado para que ele seja absorvido corretamente. Tá? Lembra-se de que o espírito evolui em 2 ramos, que é a
Moral, intelectual e moral. O intelectual e a moral. Né? Tá? Então as duas coisas precisariam caminhar juntas. Não andam. Não andam. Né? Elas se alcançam em um tempo. Daí, em muito tempo evolutivo, aí as coisas começam a caminhar igualitariamente. Mas por um bom tempo da nossa evolução, elas vão andar separadas. Né? E a gente tem o trabalho de fazer com que tudo isso se junte novamente lá na frente. Aí as coisas vão correr bem. É verdade? Né, dona Sônia? Ou pelo menos deveriam correr bem. Isso que eu ia falar. Deveriam correr bem. Eu ia falar. É. Aqui a gente é mais difícil a gente ser uma pessoa melhor, modificar as coisas dentro de nós, ser melhor. Porque estudar física, alguma coisa, se eu quiser, lá no plano espiritual, eu vou estudar. Vou aprender, vou para as aulas lá e vou, não é? Quando eu vir aqui, praticar o que a gente aprendeu, né? Mas a encarnação serve justamente para isso. Acho que não adianta se É porque preocupar quando muito em chega saber aqui, muito, você muito, vai muito. sofrer um pouquinho. Você não faz Ah, mas nada. faz A parte. gente vai querer ter as coisinhas, né? Não é? Eu? Mas faz parte, faz parte. Tá tentando desvencilhar, não? Viu? E ela fala uma outra coisa interessante, eu não sei se vocês perceberam. Claro que vocês perceberam. Claro que vocês perceberam. Bom, conquistamos a lucidez, certo? Aí ela diz assim: face a tal conduta, fala e produz ruído. Né? Fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica. E, no entanto, torna-se grandioso se consegue viver em silêncio mental. Né? É um processo crescente. O fato de falar sobre muita coisa ou sobre uma série de temas, ela diz que às vezes gera ruído. Porque a gente pode falar e não dizer nada, como eram os retóricos da época da Grécia. Né? Quanto mais você falasse e menos fosse entendido, melhor orador você era. Né? Exatamente. Vocês lembram qual era uma... Estou tentando lembrar a palavra. Vou usar essa mesmo. Qual é uma das características que o Kardec nos passou dos espíritos superiores? Eles não se aborrecem? Não. Qual era uma das características dos espíritos superiores? Não devia, mas vou dar uma dica para vocês. Está lá no livro dos médiuns. Vai, espírita. Faz a cabeça funcionar. Tico e teco é só a mulher que tem. Eles não se ofendem. Eles não se ofendem. Hã? Eles não se ofendem. Não, não é. Pelo ouvir, Não, não é. Não, isso tudo eles têm. Então, Não. quem sabe Começa que a ler. Começa com que letra? Kardec disse assim, ó: os espíritos superiores, quando vão informar algo, falam pouco e dizem muito. Ou usando, agora mudando os termos, os espíritos superiores falam pouco e comunicam muito. Peguem algumas perguntas do Livro dos Espíritos e vejam qual é a resposta que eles dão. Né? Acho que tem perguntas que o Kardec respondeu que ele ficou pensando assim:
Pô, só? Né? Sendo que às vezes ele faz uma outra pergunta, né, Maurício, para realmente sedimentar a resposta, né? E aí, o Kardec, estudando os espíritos comunicantes, ele diz o seguinte: quando um espírito ele fala demais, toma cuidado, porque às vezes ele está tentando enganar, vamos dizer assim, com a retórica, com as palavras. Então não é pelo muito falar que seja um espírito superior. Os espíritos superiores falam pouco, mas dizem muito, tá? Trazendo para a gente, às vezes a gente fala demais, né? E não dizemos nada, né? Fazer mais ruído do que alguma coisa, né? Então, ainda mais quando a gente fica bravo, né? Quando a gente perde a paciência, então, meu Deus do céu, a gente fala que nem uma matraca e não falamos nada, né? Então, aqui também você vai tendo uma mudança da maneira de se comportar, que está um pouco relacionada com o quanto você conhece as coisas, não é? Aí a gente vai mudando o jeito até mesmo de se relacionar com os outros. O Gil me lembrou uma coisa muito importante alguns tempos atrás, numa das reuniões de estudos nossas. Lembrou de Francisco de Assis, se não me engano. Que ele diz assim, que você pode evangelizar sem falar. Pelas atitudes. Né? Então, às vezes, há pessoas que comunicam muito bem. E o comunicar muito bem nem sempre é falar muito. Né? O comunicar, às vezes, muito bem é saber colocar exatamente a realidade, como ela é. A palavra certa no lugar certo. Né? Tá? Agora, o requinte de tudo isso é chegar aqui. Isto aqui, viver no silêncio mental, não significa que a gente vai virar um monge tibetano ou sei lá, que a gente faça voto de silêncio e a gente não fale, mas não é isso, né? Mas é saber o pensamento, aí que chegamos naquilo que você falou, conseguir fazer o pensamento ele ficar lógico, ele ficar cada coisa no seu lugar, para que a gente possa atuar corretamente quando for chamado. Isso é treino também, né? Isso é experiência, você vai ganhando isso com o tempo, né? Então, tem certas situações que acabam acontecendo que se a gente está começando a chegar nessa fase aqui, a gente já não se desespera mais. A gente não entra em pânico mais, porque os pensamentos estão ficando no lugar. E eu estou raciocinando, eu estou vendo a realidade pelos conhecimentos que eu tenho, a realidade está se estabelecendo no meu pensamento e eu não me abalo mais por isso. E por não estar abalado, eu tenho melhores condições de poder ajudar quando for necessário ou tomar a melhor decisão possível. Você tem uma visão mais limpa, né, Sim, do processo. sim. Limpa e mais simples. Né? É isso que é a grandeza da evolução. A gente acha que evoluir é complicar, mas no fundo a gente evolui e tudo fica muito simples, né? Para o espírito tudo é muito simples. Por que é muito simples para ele? Porque não tem outro caminho. Você vai na Cofesa, quantos sabonetes tem na Cofesa? 200 milhões de sabonetes, qual que eu levo? Aí você fica naquela assim, acho que é esse, não sei o que. Não era muito mais fácil se tivesse um sabonete só? Né? Só que daí eu não gostava do cheiro desse, não sei o que. Ainda bem que tem bastante sabonete que se escolhe. Mas o exemplo aí é o quê? Quanto menos conhecimento a gente tem, mais caminhos aparecem. Né? Quanto menos a gente sabe, mais caminhos aparecem. Quanto mais a gente vai conhecendo, menos os caminhos aparecem. Chega um ponto em que eu só tenho um. É por isso que para Jesus tudo era muito simples. Tudo era muito simples. Porque aconteceu isso quem é Jesus?
soldados chegando onde ele foi preso. Quem é Jesus? Eu. Não tinha outro caminho. Ele ia mentir? Não podia mentir. Ele. Mentir como? Agora. Vai mentir como? Os É. caras que só falam a verdade. Agora, bota nós no lugar. Janine, quem é Janine? Se dedurar, né? Né? Você é Janine? Não sou. Não, já foi embora. Acabou de sair. Acabou de sair. Então, vocês vejam, para os espíritos superiores, tudo é muito simples, porque não tem outro caminho a seguir. O caminho é aquele. O caminho é do amor. Ponto. E nós sabemos disso. Só que nós ainda não estamos lá. Né? Ainda. Então, voltando aqui. O que ela nos aconselha? De que a gente nunca pare de aprender. E quando a gente sentir aquela coceira de ficar parado, acomodado, encostado, as coisas sempre como do jeito que tá tudo bom, tomara que a gente aprenda e desperte antes que as coisas piorem, né? Tá? Então, e conheçam, procurando conhecer tudo que a gente quiser. Usando a fala da tua esposa. Se está muito fácil, está errado. Está errado. Né? Porque assim, eu estudar ou estudar coisas que sejam diferentes da maneira que eu penso, não significa que eu vou aceitar essas coisas diferentes, não. Mas às vezes eu preciso conhecer o outro lado. Não é? Sou espírita, mas o que diz o católico sobre isso? O que diz o adventista sobre isso? O que diz o budista sobre isso? O que diz o materialista sobre isso? O que diz o ateu sobre isso? Não é? Entendeu? Tá, é isso. Muito bem. Vamos adiante? Até aí tudo em ordem? Então vamos lá. Os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados por este, constituem a consciência lúcida. E o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. O silêncio interior é feito de paz e completude. Quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmo. Hã? Bem amplo. É. Né? Você está inserido nele, né? Então, começando de trás para frente, a discussão aí, o cosmo. O que é esse cosmo? O que é esse cosmo? Universo. Qual? Ele começa Tudo. no seu. Começa no seu íntimo. Tudo, exatamente. Como é que eu me relaciono comigo próprio, com as minhas ideias, com as minhas fraquezas, com o meu próprio corpo físico? Como que eu reajo com a minha família, com o amigo, com o trabalho, a sociedade onde eu vivo, o país onde eu estou, o continente onde eu estou, o planeta onde eu estou, com a ecologia do planeta onde eu estou, com a espiritualidade do mundo onde eu estou, com a espiritualidade dos outros planetas no sistema em que eu me encontro, com a espiritualidade dos outros sistemas no sistema em que eu me encontro. É que você vai do micro ao macro, né? Porque isso está lá nas obras básicas. Eu não sou separado do contexto. Né? Fizeram até um filme disso, né? Quando eu mexo uma peça, tudo muda. Um pensamento que eu faço, alguma coisa muda. Uma atitude que eu tenha, alguma coisa muda. Talvez a gente não perceba quais são essas mudanças e como elas funcionam.
Mas a gente tem que entender que todos nós estamos interligados. E a ciência está chegando nesse ponto. Há pesquisas que estão descobrindo essa interligação que existe entre as pessoas. Não é? Entre as pessoas. Então a gente está dentro de um contexto muito maior. Foi aqui que a gente falou da Terra? Semana passada, foi? Não. Não, né? Que o planeta Terra, ele é um planeta de provas e expiações e ele tem uma vibração um pouco pesada em função dos vícios morais que todos nós temos. Então, cada um de nós colabora com esse peso, com o pensamento que a gente tem e com os comportamentos que temos. E também podemos ajudar a diminuir esse peso quando a gente muda um comportamento, muda o pensamento. Ah, mas eu sou um em 21 bilhões de espíritos na Terra. Só que o teu pensamento já muda alguma coisa. Sem dúvida alguma. Então, o que ela está nos dizendo aqui também é o seguinte: não se esqueça ou não se isole de nada. Não tem como também, né? Não, mas tem gente que se Mas isola. você pode se isolar dos outros, por É. exemplo. Você pode se isolar da família, você pode se isolar da sociedade. Mas, Né? mas a própria lei vai te trazer de volta. Sim. Vai, né? Sim, vai te trazer de volta. Mas como é que ela vai te trazer de volta? No planeta de provas e expiações? Com flores? É, Não, sofrimento. aquela cheia de cimento, mas é. Tá. Maurício, tem um evangelho lá que, quando fala assim, que todo espírito volta a Deus. Sim. Seria isso? É. Sim, Sim. sim. Que lá no evangelho já É. falava. É que você faz parte do todo. Porque a gente está mergulhado num contexto divino. Né? É como, imagine um aquário com os peixinhos lá dentro. Né? E a gente é os peixinhos. Cada batida de barbatana nossa movimenta a água do aquário inteiro, não movimenta? É a mesma coisa. A gente está mergulhado no pensamento divino. Que os espíritos usaram outro termo, hálito divino. Né? Nós estamos lá. Então toda vez que a gente bate uma barbatana nossa, bate em algum lugar. Em Deus Ou seja, automaticamente. É uma ação, né? Entendeu? Uma reação. Então a gente tá envolvido e todos nós estamos dentro do mesmo aquário. Então o meu movimento gera movimento nos outros. Isso está na nossa volta. E os outros geram movimento em mim. Seria mais ou menos quase igual ao Chico. Quando alguém chegava, sentia aquela presença, aquele hálito espiritual dele antes de chegar na casa dele. Aham. O Divaldo fala, quando chegava perto dele, ele sentia É, algo mais. mas aqui o contexto é um pouco mais amplo do que mais isso. amplo, né? Seria mais ou menos isso. Sim. Você falou, cada coisa que a gente mudar em nós mesmos, pode atingir quem estiver em nossa volta. Uhum. Sim. Né? Não é- Na espiritualidade que não é- está à nossa não vai volta atingir também. que nem Jesus É, e atingiu, tudo que né? te pensa e faz para o outro, a gente vai receber de volta. É da lei, né? Né? Agora aqui, ó. Ela fala que os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados por este, constituem a consciência lúcida. Né? Quando a gente... lembra que ela falou de realidade, né? O ego, ele tem essa função de nos ligar à realidade atual. Isso já falamos anteriormente. Então, é através do ego que eu entendo o que acontece à minha volta. Né? Ele capta a informação. E essa informação gera em mim, obviamente, uma reação. Esta reação vem daquilo que eu tenho hoje, na presente encarnação de conhecimento e de moralidade, mas também vem carregado de conteúdos psíquicos, às vezes de outras reencarnações, as tendências que a gente tem. Né? Seria muito interessante que a gente conseguisse, buscasse o tal do silêncio interior. Né? Por quê? Para a gente poder analisar isso. Para a gente perceber. Quando a gente está em determinada situação e essa situação acontece, a gente tem uma reação automática quase. Entende? Quantas vezes a gente percebe isso? Nem sempre. Nem sempre a gente percebe. Que a gente teve
um pensamento, ou a gente teve uma reação, às vezes até física, não é? A gente está andando na rua, Rua São Pedro, né? Estamos indo em direção à Praça São Pedro. E na mesma linha direta em colisão comigo, temos um desafeto, que vem descendo belo e formoso, e pelos meus cálculos, em frente à loja 100, colidiremos. Né? Quando eu olho e vejo no outro quarteirão, É o que mãe ali mesmo, atravessa a rua. o Vesúvio já ativou. Foi? Mais ou menos, se você atravessar a rua. Não é? Tá. O Vesúvio já ativou. Ok? Por que eu tive essa reação? Eu não estou perguntando para vocês por quê, mas a gente não se pergunta. Mas por que eu tive isso? É isso que o silêncio interior faz. Quando uma reação vem, eu me pergunto. Lembra das perguntas? Cara, mas por que me veio isso na cabeça agora? Às vezes tem coisas que a gente percebe e não percebe e tem reações, sabe? Às vezes um negócio que a gente escuta torto, a gente é louco para escutar as coisas tortas, né? Você está na fila do banco e as orelhas estão parecendo um radar, né? Daqui a pouco você escuta um negócio aqui, já te vem o pensamento. Que tipo de pensamento? Ah, mas é complicado, porque então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que virar um monge, então, para todo quanto é lado que eu vou, tem que ficar pensando. Claro que a gente não vai exagerar esse ponto, mas, de certa forma, isso ajudaria muito a gente a se entender. A proposta dela não é autodescobrimento? Então, isso ajudaria a nos entender. Por que eu tenho certas reações perante certas coisas, certas situações, perante certas pessoas, perante certas leituras, perante certas... Né? E assim sucessivamente. É isso que ela está nos propondo que a gente pense. Né? A consciência lúcida virá, de certa forma, quando a gente conseguir isso. E veja como isso é importante no dia a dia nosso. Porque se eu sei que eu tenho determinada reação em determinada situação, e eu sou convidado para tal situação, o que eu faço? Ou eu não vou à situação, ou eu vou rezar muito para ir antes na situação. Eu vou me preparar, eu vou pensar, não, eu vou conseguir fazer tal coisa sem... A gente só tem a ganhar com isso. Né? Nós não somos pegos de surpresa. Aliás, ninguém é pego de surpresa, não é verdade. Né? Todo mundo sabe do jeitinho que é. Não é muito mais vantajoso? É, né? Tá? Só que há um caminho a se percorrer. Não é verdade? Ó? Não tem um caminho a se percorrer? Esse caminho vai ser percorrido pela nossa vontade. Né? Tudo bem? Dúvidas? Nada? Muitos pontos de interrogação. Pensando. Mas falemos então quais são os pontos de interrogação. Olha, esse silêncio mental não é nenhuma encarnação que você consegue, né? Porque precisa de um equilíbrio muito grande, né? Sim. Isso leva tempo. Leva um bom tempo, né? Leva tempo. Porque, por exemplo, se agora você está estudando, você está procurando conhecer, mas você ainda... é difícil, eu acho que é difícil essa disciplina de pensamento dessa forma, né? Claro. Sim. Mas se você já consegue, pelo menos, Se esforçar. ter um pouquinho de esforço, conseguir, assim, o estudo, Uhum. por exemplo, é o primeiro passo, né? Sim. É o conhecimento. Uhum. Aí já fica um pouquinho mais fácil, né? É. Mas não é uma coisa assim tão... Mas sabe que os espíritos, o nosso anjo da guarda, eles sabem disso. Você vê, a Joana de Ângeles escreveu esse livro aqui para sábios,
Não. Escreveu para sábios. Não. Joana de Anjos escreveu o Ser Consciente para Espíritos Superiores, por Emmanuel Lê. Olha, Emmanuel, escreveu o Ser Consciente, leia, tá? Mas você lembra quando a gente estudou o ser integral? Eu falei que a gente não sabe pensar? É. Mas a nossa maior dificuldade é justamente controlar o pensamento. Exatamente. É silenciar o pensamento. Esse é o nosso desafio. Então, assim, eles sabem das nossas limitações. Então, ela escreveu todo esse texto aqui justamente porque ela sabe que a gente ainda não consegue fazer esse tal desse silêncio mental. Mas ela vai dando para a gente alguns caminhos a serem seguidos para a gente poder, aos poucos, alcançar esse silêncio mental. Talvez ela nos estimule, nos mostrando quais são os benefícios de você conseguir isso. Né? Ó, se você conseguir atingir esse estado, você vai ter esse benefício. Então, fica aí o caminho a você seguir. Vai lá. Né? Então, realmente, isso não leva a uma encarnação, não. Muitas encarnações para a gente conseguir chegar lá. Tá? Leva tempo mesmo. Certo? De um modo de significado da sua vida e a gravidade do seu conduto, o significado da nossa vida seria... Onde, Lucas? É o silêncio interior. O silêncio interior. Efeito de paz e completude. Quando o ser compreende o significado da vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. Em relação aos demais membros, formam o cosmos. Que formam o cosmos são nós, você falou, né? Uhum. E a nossa conduta e o significado da nossa vida seria, então, sempre buscar o... Isso. E esquecer daqui, então, né? Esquecer aqui. A gente vivenciar, trabalhar aqui, mas sempre com um objetivo em Jesus. Exatamente. Então, assim, a gente tem um script de encarnação. Né? Todo mundo tem provas e expiações a cumprir. Missões. Alguém tem uma missão, hein? Não surgiu ainda. Missões como os espíritos superiores, não, né? Mas missões pequenas a gente tem, né? A gente foi mãe. A gente não foi, não, né? A gente é mãe. Quer dizer, a gente é pai. Pai, mãe, tal, são missões, são. Mas todo mundo tem o seu script lá. Ó, você, nesta encarnação, você vai trabalhar com este contexto aqui, tá? Mas possivelmente eles falam assim pra gente, ó, procura fazer alguma coisinha a mais do que está no script, tá? Faz um bônus aí. Improvisa um pouquinho. Bota uns apêndices, uns anexos nesse teu script aí. Né? Me surpreenda, Faça os improvisos, né? Tal. Então, o que ela está nos dizendo é assim, a vida para nós deve ser entendida não apenas como talvez a sociedade onde a gente foi convidado a encarnar, nos mostre que seja. Tá? Todas as pessoas que fizeram diferença na humanidade, eles pensavam além da sociedade onde eles viveram. Eles não estavam enquadrados na sociedade onde eles viveram. Né? Então aí há diversos exemplos. Tá? Então significa o quê? De que a minha vida não pode se restringir a apenas as mesmas coisas sempre. Por isso que o conhecimento é importante. Eu tenho que aprender coisas novas para fazer coisas diferentes. Né? E lógico que a vida também é feita de coisas espirituais. Então, se quando eu encarnado, eu conseguir, além de fazer tudo aquilo, dificilmente a gente consegue completar tudo, né, numa encarnação. Mas se eu conseguir acrescentar a essa minha vida algumas coisas positivas, dentro da espiritualidade, da religiosidade, de ideais, é isso que seria interessante a se fazer, porque daí eu colaboro com o cosmos, não é? O fato de, por exemplo, eu não jogar plástico no meio ambiente, eu já não estou, de certa forma, trabalhando com o cosmos? Sim. Mas por que eu faço isso? Não porque esse plástico, eu sei que esse plástico vai levar não sei quantos bilhões para se degradar. Porque eu sei que eu sou um espírito encarnado na Terra e eu posso colaborar para que tudo corra bem. Não só para mim. Você entende? Não é apenas a questão do material, é algo a mais. A minha responsabilidade de espírito, de espírito que colabora com a evolução espiritual do planeta.
Você entende? Então, você veja que é um exemplo, mas o quanto você não, quanta diferença faz, e assim sucessivamente, entendeu? Então, compreender a vida, o significado da vida, é não deixar a vida ficar aquela coisa, minha vida é o quê? Eu acordo, tomo café, como uma macarronada no almoço, depois eu como um negocinho no meio da tarde, janto, volto para casa, durmo no outro dia, almoço, né? Sempre aquela coisa. Como dizia o filósofo Raul Seixas, como é que ele dizia? A mesma forma como é que é? A mesma maneira de pensar. Eu esqueci a letra da música dele, né? Mas assim, você sempre pensar as mesmas coisas. Quando ser essa metamorfose, do que ter aquela mesma opinião formada sobre tudo. Isso aí. Mesma opinião formada sobre tudo. Né? O que você achava de tal coisa em 1930? É assim. E hoje, 1960, o que você acha? É assim também. Nossa, em 1930 era lindo fumar. Não era? Humphrey Bogart fumava em Casablanca. As atrizes de Hollywood fumavam no filme porque era lindo, era chique. Na sociedade americana do século XX, era chique você fumar. Né? Aí você já está velhinho e na década de 70. E aí, fumar é bonito? É lindo fumar. Você pensa do mesmo jeito depois de quase 40 anos. Entende, Lucas? É transformar a vida em algo sempre diferente. Porque se a gente conseguir transformar a vida em algo diferente, ela nunca vai ser aquela coisa sem sentido, né? sem sentido. Talvez a depressão não te assalte. Ela não fica xoxa. Porque assim, o teu pensamento te propõe atividade. Exatamente. Né? Tá. E é disso que Jesus precisa. De pessoas que vejam a vida de um jeito diferente. Fazer o que veio fazer, mas fazer um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Se possível. Né? Tá. Ok? Paramos aqui, senhores e senhoras.